Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu queria recordá-lo que promessas estamos em 2018 e promessas de 2016 e 2017 para o metro continuam por se concretizar. Mas, associado a isto, aparece um projeto, de alguma forma, diria, faraónico, apresentado como uma grande Coca-Cola do deserto para a resolução dos problemas estruturais que existem em termos económicos, ambientais, de acessibilidade, de mobilidade, em toda esta região metropolitana de Lisboa. E sou deputados do Partido Socialista, que parece-me que estão um bocadinho inquietos, dizer-lhes exatamente isto, nesta região metropolitana de Lisboa, que não é propriamente o centro ou a baixa de Lisboa. Os problemas estão fora de Lisboa. Os problemas estão onde existe necessidade de transportar pessoas. E sendo o Sr. Ministro do Ambiente uma entidade, com uma autoridade nesta matéria, com preocupações sensíveis ao nível ambiental, resolver o problema dos 350 mil automóveis que entram todos os dias em Lisboa. É que, sabe, eles entram em Lisboa porque as pessoas na Amadora, em Odivelas, em Loures, em Mafra, na Zona Oeste, Cadaval, etc., porque hoje em dia a área metropolitana de Lisboa não se cinge a esta área, vai até à Zona Oeste, se não era melhor resolver o problema, através do metro, resolver o problema da entrada desses automóveis em Lisboa. É porque são esses que necessitam de ser transportados verdadeiramente, são estes que trabalham em Lisboa, que têm necessidade de estar a horas nos seus empregos, que estudam em Lisboa e que residem nesta área metropolitana. E que não têm transportes adequados em muitas das zonas, por exemplo, a zona de Loures, a zona de Mafra, não têm um transporte pesado de passageiros, ao contrário de Cascais e de Sintra, que ainda vão tendo, não têm. E então necessitam de vir automóvel para dentro de Lisboa. E esta é a preocupação também do ponto de vista ambiental, que o Sr. Ministro do Ambiente, como há pouco na sua primeira intervenção, citou alguns aspectos relacionados com esta matéria e, portanto, que eu coloco também aqui em cima da mesa. Não. A opção foi cingir o metro o mais possível a um anelzinho dentro de Lisboa, resolvendo, embora diga que os turistas, neste caso, não contam para o estudo e para a análise do estudo, resolvendo o problema, objetivamente, dos turistas. E vamos aqui encaixar qualquer coisa como 265 milhões de euros. 265, dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração. 265 milhões. Eram 215 milhões há 6 meses atrás, 6 meses depois já são 265. Então, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metro não estava certo dos números que tinha à sua frente. E, portanto, eu fico pasmado porque, por exemplo, promessas do Sr. Ministro do Ambiente de 30 maquinistas apenas 10 encontram ao serviço, as obras de arroios que eram para estar prontas agora em 2018, pelos vistos vão derrapar mais uma vez. Portanto, há todo um conjunto de temas, as questões colocadas pelas populações que necessitam de ser transportadas todos os dias e que se assistam a uma degradação constante do serviço que é oferecido, à supressão de muitos metros. E vemos então um projeto desta dimensão em Lisboa. E depois eu queria pegar também nesta questão de Alcântara e na questão do rato ao Caixo de Ré. Se há pouco dinheiro, Sr. Ministro do Ambiente, se calhar era melhor guardar esse dinheiro que existe para fazer operações que são a verdadeira linha circular de Lisboa, que é, por exemplo, a ligação do Campo Grande à Pontinha. São 700 metros apenas. E resolviam a ligação de uma zona de Lisboa, a zona mais oriental, para a zona mais ocidental, com uma grande vantagem, é que também servia à manutenção do próprio metro. É que os senhores das comissões dos sindicatos vieram cá dizer que demoram 3 horas para colocar um metro que está em manutenção na outra ponta da linha. Portanto, estes 700 metros verdadeiramente são importantes, assim como seria importante a ligação do aeroporto ao Campo Grande, com a tal terceira linha. E não estamos a inventar a roda, porque, pelos vistos, e também dito pelas comissões dos trabalhadores, isto está pensado e está tratado. Na Pontinha há capacidade para a existência de 2 estações e no Campo Grande há capacidade para a existência
de 3 linhas. Portanto, e resolvia esse problema. Portanto, se há pouco dinheiro, havia que gastar esse dinheiro nas necessidades mais prementes. É que sabe, é que vai gastar dinheiro 2 vezes. E mal gasto. Porque no futuro vai chegar à conclusão que afinal a solução ótima era aquela que o doutor aqui nos transmitiu, que era ligar a Alcântara. E pelo meio vamos gastar 265 milhões numa ligação até ao Caixo Dré, estação essa que se calhar daqui a 20 anos não vai estar lá, porque é um obstáculo entre aquilo que é o usufruto da cidade e o rio. E, portanto, se calhar a estação do Caixo Dré vai deixar de estar ali e ficará lá para as zonas de Algés, coisa no género, daqui a 20 anos, naturalmente com a cidade a evoluir. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro do Ambiente, e dado que a carta de missão do Conselho de Administração do Metro é dada por si, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração veio cá ao Parlamento dizer que o metro não eram intercidades. O metro não servia para andar a transportar tipo intercidades. Pergunto para que é que serve o metro. Vai o Sr. Ministro transformar o metro num interfreguesias da cidade de Lisboa? É para isto que serve o metro? Não é, com certeza. Portanto, nessas circunstâncias, eu acompanho as propostas do Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, que é de conhecermos os estudos, mas estudos comparáveis, porque, pelos vistos, também segundo informações que aqui tivemos ao longo destas audições, estão a ser comparados alhos com bugalhos. É preciso comparar entradas comparáveis, porque comparar o prolongamento do metro ao Caixo Dré com o alargamento do metro até Alcântara não é o mesmo que comparar com o custo-benefício de eventualmente ir buscar as pessoas a Loures, ou com o custo-benefício de ligar a linha azul através do prolongamento da Reboleira ao Hospital Amadora Sintra e eventualmente à linha de Cascais, a meio de percurso da linha de Cascais, para evitar que pessoas que, por exemplo, moram na Amadora e precisam de ir trabalhar para Cascais, tenham que vir ao Caixo Dré apanhar um metro. E pensar também, para o futuro, o que fazer do Caixo Dré. Se é para manter o maior interface de população que trabalha e estuda todos os dias dentro da cidade de Lisboa, chama-se Caixo Dré, que está neste momento completamente saturado, se é para manter ali. Se é para continuar a manter a chegada de Cascais a Lisboa neste sítio, que eventualmente poderá servir de usufruto futuro para as populações e para os turistas de Lisboa. Isto para concretizar, Sr. Ministro das Finanças, e uma vez que estes... Peço desculpa. E quase para... Exato. Foi o Hélder Amaral há pouco falou no centeno do ambiente e eu baralhei as coisas. Para concretizar, Sr. Ministro do Ambiente, e uma vez que só há investimentos desta dimensão no metro, normalmente 15 a 20 anos, em 15 a 20 anos, eu acho que era muito oportuno pensar-se numa evolução do metro que sirva mesmo os problemas estruturais das pessoas que moram, que trabalham, que estudam nesta região metropolitana. Sabe, Sr. Ministro do Ambiente, dentro de Lisboa estão cerca de 550 mil pessoas. Fora de Lisboa, às portas de Lisboa, nas bichas dos automóveis, a querer entrar nos transportes que não têm, nas filas de automóveis. Peço desculpa pela expressão. Estão 2,8 milhões de pessoas. Muito obrigada. Eu peço Acho que desculpa, ficou claro. Os senhores deputados do Partido Socialista não, mas não se deixe impressionar. Mas isto é de uma grande Conclua, Sr. Temos Deputado. que comparar entre os 550 mil que vivem dentro de Lisboa, que precisam de ser transportados naturalmente, mas também temos que pensar nos 2,8 milhões de pessoas que residem na região metropolitana de Lisboa e que têm neste momento condições degradantes de transporte público para os seus locais de estudo, de trabalho ou de residência. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Vamos lá ver. Investimentos destes 15 em 15 anos é quando o Partido de Vossa Excelência está no Governo. Não tenho a mais pequena dúvida que, imediatamente a seguir